sejam bem-vindos. Sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências. Vamos para a nossa aula número 8, com o objeto de conhecimento Sistema Cardiovascular, detalhamento, anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular, as funções do sangue. E vamos para a nossa aula. Vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Por que será que ele tem esse nome? Porque é responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar os nutrientes e o oxigênio para todo o corpo. E aqui você pode observar o quê? A integração de dois outros sistemas, porque os nutrientes estão vindos de onde? Do processo realizado pelo nosso sistema digestório, que faz a transformação dos alimentos que ingerimos em nutrientes a serem absorvidos na nossa corrente sanguínea até chegar às nossas células. E o oxigênio que virá da onde? Do nosso sistema respiratório, né? Com a troca gasosa ocorrida pelo nosso sistema respiratório. Então, o sistema cardiovascular faz a integração também desses sistemas. O sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Vamos ver os componentes do sistema cardiovascular. É composto pelo coração, que é o músculo mais importante do nosso corpo, porque a cada bombeamento o nosso coração leva o quê? Nutrientes para as nossas células e oxigênio. Então, o coração é o órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue. Dando continuidade, o sangue é um tecido. Tecido que? Tecido conjuntivo sanguíneo, um tecido líquido formado por diferentes tipos de células e circula por todo o nosso corpo através dos vasos sanguíneos. Nós observamos uma coloração vermelha no nosso sangue. Isso é devido ao quê? A proteína hemoglobina, que é rica em ferro, que ao entrar em contato com o oxigênio que está presente na célula do sangue, a hemácia que faz esse transporte, dá essa coloração vermelha para o nosso sangue. Dando continuidade, os nossos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são tubos por onde o sangue passa. Os três principais tipos de vasos sanguíneos são artérias, veias e capilares. Então, vamos imaginar aqui os vasos sanguíneos como o quê? Como tubos mesmo, ocos, né, que fazem essa distribuição do sangue. A gente vamos relacionar aí como se fosse uma caixa d'água da nossa casa, né, que tem ali o encanamento que vai levando e distribuindo a água. Então, os vasos sanguíneos são uma ampla rede de tubos por onde circula todo o sangue e é distribuído do coração, né, para todo o corpo. Aí você observa no nosso bonequinho representando o homem, né, os vasos vermelhos e vasos azuis, fazendo essa distribuição, essa referência às artérias e veias. Então, os vasos sanguíneos, eles levam e retiram, né, do sangue, do principal órgão desse sistema, que é o nosso coração. Então, eles vão levar o sangue para o coração e devolver o sangue para o coração. Então, existe os nossos vasos sanguíneos, né? É dividido em veias, que fazem o transporte do sangue, e veias, que dos órgãos e tecidos para o coração. Então, vamos marcar aqui esse ponto. As veias, elas fazem o transporte do coração, dos órgãos e tecidos
para o coração, ou seja, de volta para o coração. E artérias do coração para os órgãos e tecidos. Mas tem um momento que a gente vai ver que há uma pequena troca. Nos capilares sanguíneos, vai para todos os tecidos. Também são responsáveis pelas trocas gasosas. As veias artérias, nós veremos a seguir, que elas são mais calibrosas. E os capilares sanguíneos vão ser mais finos, estão em contato com os tecidos e fazer realmente a troca gasosa. Então, de maneira geral, podemos dizer que as veias são vasos responsáveis pelo sangue do corpo para o coração, enquanto as artérias são responsáveis por transportar o sangue do coração para o corpo. Observe que a artéria, ela é mais calibrosa. Tanto a artéria quanto a veia, elas são formadas por teias túnicas. Contudo, a artéria ela é mais calibrosa, ela é mais forte, porque você tem que imaginar que a pressão que o sangue, que o coração faz para que o sangue saia, é uma alta pressão. Então, se ela não fosse forte e elástica, ela não aguentaria o processo que é realizado. Em compensação, a veia, ela é um pouco também composta de 3 túnicas, mas um pouco menos calibrosa. Por quê? Porque ela precisa fazer a troca gasosa. E observamos aqui, você está vendo aqui, que nas veias nós temos estruturas. Para que essa estrutura? Essas válvulas. Para que quando o sangue passe, ele não volte, ele não retorne. Então, a partir do momento que o sangue passa, ele não tem como voltar, certo? E vamos para as funções do sangue. O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células, suspensas no plasma. Ele circula por todo o nosso corpo através das veias e artérias. Vamos ver agora uma animação do sangue. Levar o oxigênio e nutrientes para as células. Retirar dos tecidos as sobras das atividades celulares, como gás carbônico produzido na respiração celular. Conduzir hormônios pelo organismo, o sangue desempenha um importante papel de defender o corpo das ações de agentes nocivos. Então, nós vemos aí que as hemácias, que são as células sanguíneas, que é responsável por transportar o oxigênio, elas passam pelas nossas células, deixando o quê? Deixando o oxigênio e o alimento, que são os nutrientes que as nossas células precisam para o seu funcionamento, e recebem de volta o dióxido de carbono, que é o CO2. E substâncias residuais. Então, aí na nossa animação, a hemácia ela troca de cor, que é para você ver que ela deixou oxigênio e recebeu o gás carbônico. E vamos ver, o coração é um órgão do sistema cardiovascular localizado na caixa torácica, entre os pulmões, e possui a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para irrigar o corpo. Vamos ver o funcionamento do nosso coração. Então, observem aí nessa animação. A parte azul. A parte azul, certo? É o quê? É quando o sangue está chegando dos tecidos e dos órgãos no nosso átrio esquerdo e passando para o ventrículo esquerdo. E o sangue que está vindo do nosso pulmão para o átrio direito, seguindo para o ventrículo direito e indo do coração para os nossos tecidos e órgãos. Então, o bombeamento do coração acontece graças a 2 movimentos cardíacos, chamados sístole e diástole.
E vocês observem que há um impulso elétrico. Esse impulso elétrico ocorre por um conjunto de células especializadas que tem como função controlar essa arritmia, essa contração do nosso coração. Então, vamos observar que quando contrai o coração é o movimento de sístole, quando ele se expande é o movimento de diástole. Agora vamos observar de forma mais detalhada cada estrutura que aí está representada. Nós temos aqui, que eu quero chamar a atenção para vocês, como eu falei, chegando aqui, nós temos o sangue que está vindo do nosso corpo, né, dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, e aqui nós temos o sangue que está vindo do nosso pulmão. Então, aqui, observem que nós temos 4 válvulas que fazem o quê? O controle da passagem, da entrada do átrio para o ventrículo, né? E do ventrículo para a artéria pulmonar, para a aorta. Nós temos aqui também, chegou do nosso corpo, vai para onde? Para o pulmão, pela artéria pulmonar. E as veias pulmonares estão trazendo o sangue rico em oxigênio para distribuir para o nosso corpo. Então, aqui dentro do coração, na nossa pequena circulação, a artéria pulmonar recebe sangue rico em CO2 e as veias pulmonares levam sangue rico em oxigênio. E agora, nessa nossa animação, nós estamos vendo o nosso coração, onde ele está localizado, né? Dentro da nossa caixa torácica, imagine aqui as nossas costelas, né? Então, aqui nós vemos o nosso pulmão, embaixo dele nós vamos ter o diafragma, né? E fazendo por trás do externo, esse osso que a gente tem aqui na frente fica do coração, certo? Então, aqui, ó, nós vemos o coração e os vasos sanguíneos, como eu falei, que se distribui por todo o corpo, e o funcionamento dele de forma funcional. Então, a contração cardíaca, né, como nós falamos, momento de contração é chamado de sístole. O período de repouso ou refrouxamento das paredes é a diástole. Representação, né, do nosso coração, foi o que nós acabamos de ver. Então, o nosso coração, ele é dividido em 4 cavidades, 2 ventrículos, esquerdo e direito, e 2 átrios, esquerdo e direito. Os ventrículos são 2 cavidades do coração. O ventrículo esquerdo faz o bombeamento do sangue para o corpo e o direito, bombeamento do sangue para os pulmões. Já os átrios recebem o sangue que chega ao coração, como vemos a seguir. Chegando, né, é pouco oxigênio no sangue e rico em gás carbônico, proveniente do corpo, que entra no nosso coração e sai para os pulmões. Do lado direito, nós vamos ter sangue rico em oxigênio, proveniente dos pulmões, para o coração e sai para o corpo. Vamos ver uma animação do bombeamento do sangue.
a anatomia do nosso coração. Então, nosso coração também possui 3 camadas: o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. O epicárdio é a camada mais externa, na qual fica o tecido gorduroso, tecido adiposo, que reveste o órgão. Lembra quando a gente compra coração de galinha no supermercado, que a gente observa aquela camada de gordurazinha? Então, essa camada ali representa o epicárdio. E o endocárdio é a camada mais interna do coração. O miocárdio é a camada mediana do coração, que garante o correto bombeamento do sangue de acordo com as contrações musculares. Então, vamos ver essas estruturas. Nós temos as paredes cardíacas, que são formadas por 3 túnicas superpostas: o miocárdio, o endocárdio e o pericárdio. Como foi dito, o pericárdio é a camada mais externa, a camada que envolve o coração, é uma membrana que envolve o coração, certo? E no miocárdio, que são as células especializadas, que acontece aquele nosso movimento de contração. Então, nós temos os tipos de circulação sanguínea: pulmonar e sistêmica. Esses são os 2 tipos de circulação que existem no corpo humano. A circulação pulmonar, que transporta o sangue do coração para os pulmões, e vice-versa. Quando o sangue com gás carbônico sai do coração e chega aos pulmões, recebe oxigênio. Então, a circulação pulmonar é basicamente coração, pulmão e coração novamente. Essa é a circulação pulmonar. E então, volta para o coração para ser bombeado para todo o corpo. A circulação pulmonar também é chamada de pequena circulação. E a circulação sistêmica é a responsável pelo bombeamento de sangue a partir do coração para todo o corpo. Possui a função de levar oxigênio e nutrientes para as células e recolher o gás carbônico. A circulação sistêmica acontece através da aorta e é também chamada de grande circulação. Então, vamos ver os tipos de circulação sanguínea. Nós temos a circulação pulmonar, como eu falei, que é a pequena circulação, que acontece do coração para o pulmão e do pulmão para o coração. E a circulação sistêmica já é aquela que vai se distribuir por todo o nosso corpo, certo? E de acordo com o caminho que o sangue percorre, podemos classificar os circuitos em circulação pulmonar, coração, pulmão, coração, e circulação sistêmica, que é coração, corpo, coração novamente. A pulsação do sistema cardiovascular é observada a cada vez que os ventrículos se contraem, impulsionando o coração para as artérias ou para cada batida do coração. Para esse movimento de pulsação, também chamado de pulso arterial, é possível verificar a frequência de batimentos cardíacos. É importante destacar que o coração é um órgão que funciona em ritmo constante. As irregularidades no seu ritmo indicam o mau funcionamento do coração, caracterizado pelas arritmias cardíacas. As arritmias podem se manifestar com palpitações, dificuldades respiratórias, dor no peito, tonturas, desmaios. Então, a arritmia cardíaca, aqui nós temos o coração normal, né? E o coração com uma fibrilação atrial, ou seja,
o impulso nervoso que ocorre nas células do coração, da fibrilação atrial, né, ele vai ter um sinal caótico. Então, os impulsos ventriculares vão ser o quê? Mais rápidos. Então, vamos ver o que é a arritmia cardíaca. O que é a arritmia cardíaca? A arritmia é uma condição caracterizada pela falta de ritmo dos batimentos do coração. Ela pode ser sintoma de algum problema, físico ou psicológico, para o organismo ou fruto de um desequilíbrio do próprio órgão. Dentro das arritmias existem as taquicardias, quando o ritmo é acelerado, e as bradicardias, quando a cadência é lenta demais. Ambas podem se agravar e levar ao colapso do coração. O quadro cobra a investigação médica porque compromete o bombeamento do sangue para o corpo e chega a levar, em casos extremos, à morte súbita. A arritmia cardíaca mais prevalente na população é a fibrilação atrial, marcada por uma falha na condução dos estímulos elétricos que fazem o músculo cardíaco bater. Aí, em vez de contrair e relaxar, o órgão fibrila, ou seja, fica apenas tremendo. Sintomas de arritmia cardíaca: palpitações no coração que duram de segundos a semanas, queda de pressão, fadiga, falta de ar, desmaios, enjoos e vertigem. A prevenção: apesar de a genética influenciar a predisposição a arritmias, cortar alguns fatores de risco, caso do cigarro, do abuso de álcool e do ganho de peso, e controlar outros como diabetes e hipertensão, diminui a probabilidade de o coração ficar com os batimentos desgovernados. Então, vimos aí o que é arritmia cardíaca. É essencial, portanto, manter uma rotina ativa e equilibrada, sem exageros aos finais de semana, ou seja, nós vimos que o nosso coração é um órgão extremamente importante para o nosso corpo, que ele é responsável aí de levar os nutrientes para as nossas células, ou seja, ele irriga todos os outros sistemas do nosso corpo. Então, o diagnóstico de manter um coração saudável é muito importante. Você sabe quantas vezes o seu coração bate por minuto? De 60 a 80 vezes por minuto, você estando bem, calmo, normal. Se você começa a fazer uma atividade cardiorrespiratória, isso pode ultrapassar de 100 vezes por minuto. Se esse ritmo cai ou se eleva com muita frequência, ou se a pessoa apresenta sintomas significativos como enjoo, tontura, então é hora de procurar um médico. Os exames cardiológicos todos nós temos que fazer, e isso só é feito no consultório com um cardiologista que irá investigar o seu histórico, o seu preparo físico, né, fazer exames detalhados que vai desde o eletrocardiograma. Nós falamos que o coração ele tem um impulso elétrico. Então, esse pulso elétrico ele é detectado pelo eletrocardiograma ou pelo Holter, que é o quê? Um aparelho que vai monitorar a sua frequência cardíaca por 24 horas. E aí sim, se houver necessidade, serão feitos outros exames, como um ecocardiograma, que é uma espécie de ultrassom do seu coração. O teste ergométrico, que vai avaliar o desempenho do seu órgão, e uma prova de esforço físico na esteira, podendo ser convocados outros exames mais aprofundados. E aí, o tratamento. A origem da arritmia, ela costuma ser o ponto crucial para acessar a falta dos batimentos cardíacos, e os sintomas surgem com ela. Então, a origem da arritmia cardíaca, ela pode ser também, né, genética, e também por o estilo de vida que você tem. Se você está com sobrepeso, se você é uma pessoa sedentária, né? Se você não tem uma alimentação saudável, muito rica em gordura, isso vai fazer com que você tenha ali
uma sobrecarga dentro do seu coração, porque imagina, o nosso coração, ele faz uma pressão enorme para levar o sangue e distribuí-lo por todo o nosso corpo. Então, quanto maior o nosso peso, mais esforço ele irá fazer também. Então, a arritmia cardíaca é por exemplo, uma coisa que pode interferir também no seu coração, um distúrbio da tireoide, que faz com que o coração se acelere, porque a tireoide produz hormônios, e esses hormônios afetam também o nosso batimento cardíaco, que pode ou acelerar ou então ficar mais lento. E para resolver esse problema costuma ser suficiente o quê? A gente consultar também o endocrinologista, que ali ele vai verificar as nossas taxas hormonais e fazer já a correção, né? Se você tem hipotireoidismo, você vai precisar tomar um hormônio de forma sintética, ou se você vai hipertireoidismo, ali você vai ter que fazer um outro acompanhamento para fazer a interferência. Então, a saúde do nosso coração, nós temos aí um dia específico que cuida para a saúde do coração. Então, você tem que manter os seus exames, né, em dias, procurar um cardiologista, não passar muito tempo. Conforme avança a idade, você tem esse tempo de manter inserir nos seus exames de rotina, né, o cuidado com o seu coração, que é um órgão tão importante, que faz ali a manutenção do nosso corpo, que traz tudo que leva, né, os nutrientes para as nossas células, que vão interferir em todos os nossos outros sistemas, certo? E trabalha de forma integrada com o nosso sistema respiratório, com o nosso sistema endócrino, né, com o nosso sistema urinário. Então, o coração, ele interliga, ele faz a integração ali, o sistema cardiovascular, ele faz a integração de todos os nossos outros sistemas que mantêm o bom funcionamento do nosso corpo. Muito obrigada pela sua atenção. Essa foi a nossa aula de hoje.